lá, começando aí nossa aula de redação, tá bom? Super tranquilo enquanto fazem uma vitamina aqui em algum canto ao meu redor, tá bom? Pronto, silêncio. Agora vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento. Na semana passada a gente falou sobre introdução, né? E hoje aula curtinha, como vocês sabem, a aula de redação é para ser mais curtinha. É, porque a gente só tem uma aula na semana, né? Então, na semana passada a gente viu que a introdução é uma parte muito importante, né? É uma das três partes da redação e nela a gente apresenta o que a gente vai falar, né? Porque ninguém pode começar a falar do nada sobre determinado assunto. Deve haver-se uma apresentação, certo? E depois que você apresenta o que você vai falar, aí sim você começa a debater, certo? E esse debate acaba se chamando desenvolvimento, né? Você desenvolve a tua ideia, o que tu tá falando e tudo mais, certo? É, Se você vai falar sobre bola, continua, o pessoal começou a fazer a vitamina de novo. Meu Deus, que vitamina difícil! Então, se você vai falar sobre bola, você não pode chegar do nada. Aí eu chuto. Eu chuto não, cara. Pera aí, calma aí. Você pode fazer a introdução. Gente, quando o assunto é bola, eu entendo um pouco, né? Aí você pode falar e você vai defender o porquê a bola oval é tão legal quanto a bola redonda. Sim, eu estou tentando fazer com que você goste de futebol americano, tá bom? É, Vamos lá. O que vai acontecer agora? Vamos passar este slide. Como fazer o desenvolvimento de uma redação? O desenvolvimento é um dos três elementos principais da redação, seja ela narrativa, descritiva, dissertativa, argumentativa ou explicativa. Como eu falei, porque no desenvolvimento você acaba desenvolvendo, argumentando, usando todas as suas armas, unhas, né, para defender ou atacar aquele assunto, tá bom? Em qualquer uma das formas é preciso expressar-se com eficácia, certo? Então, quando diz aí explicar-se com eficácia, é saber falar, é saber se comunicar, é escrever de uma forma que não seja rodeando, né? É, Tem que ser eficaz, tem que ser algo que funcione, tá bem? Não adianta você falar com memes, certo? Uma pessoa que não entende de memes. Então, você não é eficaz. Então você tem que é, ser curto e grosso, né? Como eu poderia dizer assim, né? Você falar de uma forma que todos entendam. De maneira gramaticalmente correta, certo? Não esqueçam isso. A, tipo, uma redação, mas isso é óbvio, mas eu acho que é bom lembrar que uma gramática ela pede, ou que a redação ela pede uma gramática correta, certo? Não esqueçam disso. Como eu já disse, tio, como é melhor a gramática? Lê, lê bastante, estuda, certo? Porque aí você não vai ter problemas gramaticais. Isso aí, lembra que eu disse coesão, certo? Coesão, saber usar os elementos gramaticais. Usar de originalidade e criatividade, sim, gente. Não copie, tá bom? Escreva uma redação do seu jeito. É dissertativa, argumentativa, tem regra, tudo tem, mas você tudo na vida a gente deixa a nossa assinatura. A gente tem o nosso modo de fazer, certo? Por exemplo, as edições do Elohim, as primeiras, todas, né, daquela primeira semana fui eu que fiz. E é diferente o jeito, né? O meu jeito de editar, quanto das pessoas que eu ensino a editar. Por exemplo, o pessoal da faculdade, todos tinham. Você identificava quando alguém fazia, quando alguém editava um vídeo. Né? Porque, como eu já expliquei, eu editava vídeos para o UFC. Né? Enfim, vamos lá.
seguir o contexto do tema. Então, quando ele diz seguir o contexto do tema, ele pede que você não fuja dele, tá bom? Viva, tipo, escreva de acordo com aquilo que você está escrevendo. Se você vai falar de banana, você tem que seguir o contexto dela, que é o quê? Falar, além do mundo da banana, né, as frutas. Falar de frutas também é altamente viável, mas sempre tendo direcionamentos para banana, certo? O exemplo que eu dou de banana, a gente dá para entender, né? É só porque eu sempre gosto de usar o exemplo da banana. Vamos lá, passou? Ó, a escrita exige fluidez como forma de informar e permitir ao leitor que entenda e reflita sobre o tema proposto. Então, só resumindo, a escrita tem que ser fluida, a escrita tem que ser fácil, né? A redação tem que ser fácil de ler. É tão ruim quando a gente pega aquele texto arrastado, né? E tudo mais. E é chato de ler, certo? Aí, tio, mas como é que eu vou argumentar de forma divertida? Gente, é muito fácil. Seja você mesmo, tá bom? Nada de tentar. Ai, meu Deus, eu vou escrever dessa forma porque o tio vai me. Eu quero saber como você escreve, do jeito que você fala, tá bom? Obviamente não do jeito que você fala assim, ei, pivete, não sei o quê. Não é do jeito, né? Como se fosse uma conversa entre a gente. Depois, para maior eficácia, as dicas podem ser usadas em qualquer uma das modalidades de redação, tá bom? Ó, essas dicas, eu acho que a principal é o planejamento, tá bom? Ó, o planejamento é o elemento fundamental para o sucesso de uma boa redação. Integra a pré-escrita e começa com a busca por informações sobre o tema a ser desenvolvido. Então você vai fazer aí, né, no o seu planejamento, que quando você vai escrever, obviamente, quando você faz uma prova, você faz uma espécie de planejamento, né? Que eu ainda vou explicar para vocês como funciona. Mas o planejamento é muito importante porque você estabelece o que você vai falar sobre aquilo, tá bom? Ó, após o conhecimento substancial, o suficiente para discorrer o texto, é preciso elaborar os esquemas de encadeamento do tema. Então, depois de você fazer uma pesquisa sobre o tema, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma linha de raciocínio, né? Eu vou falar sobre o quê, aonde, que horas eu vou falar sobre isso. Porque aí o seu texto vai sair muito mais fluido. Quando você sabe, já sabe o que você vai falar ali, certo? Ó, assim, quem escreve divide o que será e como será abordado no decorrer do tema, conforme a ordem de importância e significado. Então, gente, quando você organiza, né, o seu texto, aqui já basta tá dizendo a mesma coisa, certo? É, você tem que organizar o seu texto de uma forma que faça sentido, né? As primeiras ideias os argumentos vão crescendo junto com a tua redação. E, enfim, gente, é bem tranquilo, certo? Não tem nada de surpreendente fazer um desenvolvimento, porque é nele que você vai se expressar. Ó, o exemplo que a gente tem de planejamento é o seguinte: o tema é preservação da Amazônia. Em cima de planejamento, verificar quais são as bases históricas e do movimento. O movimento é esse, movimento de preservação, certo? Autores que tratam do assunto e a evolução do tema ao longo da história, tá bom? Então você vai procurar o contexto histórico, né? Como começou, você vai falar, você vai pesquisar, né? Sobre vários fatores aí de vários momentos históricos da preservação da natureza da Amazônia. Buscar dados da atualidade sobre o tema e situações que o envolvem. Então você tem que mostrar, né? Você tem não, você pode, é opção sua, mostrar dados atuais, certo? E como eles estão ocorrendo.
Anotar em tópicos que considera importante, fazer um conjunto de esqueleto do que considera importante ser abordado. Então, quando ele fala desse esqueleto aí, gente, ele tá falando assim, ó, eu tenho introdução, o que eu vou falar na introdução? Eu saber o que cada coisa. E esses tópicos, pra você que não sabe o que é tópicos, tá vendo, levanta a cabeça um pouquinho, você vai estar vendo aí umas bolinhas verdes, né? Essas bolinhas verdes são chamadas de tópicos, e cada tópico separa uma ideia. É, quando ele diz para separar em tópico, você vai anotando nesses tópicos tudo que tiver na cabeça, certo? Sobre determinado assunto. E aí no final, você vai ver na primeira coluna, sei lá, coisas boas e na segunda, coisas ruins. Seus argumentos são mais aceitáveis para qual você vai defender, você vai atacar, tá bom? É muito simples. Ó, vamos lá. Escrever na redação. A redação precisa gerar ideias e, para isso, é preciso ter argumentos. No texto dissertativo argumentativo, é preciso selecionar as ideias e revelar ao leitor o assunto por meio de subsídios se foram reunidos na pesquisa e no planejamento. Basicamente, gente, é preciso ter a informação, né? Tipo, ter a argumentação recheada de informações que você precisou sobre o tema, certo? Não adianta nada você escrever, falar sobre algo que você não entende. Ó, estabelecer as ideias precisam ser desenvolvidas com base em um plano textual, estabelecer a cronologia, ou seja, o tempo de acontecimento das coisas, estabelecer a hierarquia, ou seja, o que é mais importante ser falado, tá bom? E articular os parágrafos, ser coeso. Isso aqui é todo de estrutura, né? Você tem que saber o que você vai falar e onde você vai colocar. É algo bem tranquilo. Passa, passa. Não tá passando. Pronto. Importante. Parágrafos articulados corretamente bem elaborados permitem a identificação do chamado tópico frasal, que é a sentença onde está exposta a sintetizada a ideia mais relevante. Então, gente, o tópico frasal, né, ele consiste em ser a frase mais importante de um determinado parágrafo, tá bom? Quando a gente tem o tópico frasal, a gente consegue identificar, significa que o texto está bem escrito. O que é essa frase mais importante? Sabe aquela frase que é a frase-chave, só com ela você conseguir entender todo o contexto? Então, é isso. O leitor precisa ser apresentado a uma sequência lógica para, desta maneira, compreender e ser levado a refletir sobre o tema. Olha, todo mundo de florzinha, né? O, o que é isso? Eu viajei agora. O leitor precisa ser apresentado a uma sequência lógica para, desta maneira, compreender e ser levado a refletir sobre o tema. Então, tem uma sequência lógica, tá bom? É, das informações e você para você seguir. Então o leitor ele vai estar em busca disso, né? Porque quando o teu argumento não faz sentido, tua argumentação não faz sentido, o texto todo perde o sentido, tá bom? Vamos passar? E é isso. Opa, não, volta. Sim, gente, é assim que a gente vai terminando nossa aula de hoje de redação, tá bom? Depois de uma breve viagem aqui que eu tive, né? Olha todo mundo de florzinha. Gente, eu tô morrendo de saudade de vocês. E vamos. Isso aí somos nós voltando à nossas aulas presenciais. Tá bom? Então, um forte beijo e abraço para todos vocês. Não esqueçam de lavar atrás da orelha, ajudar a mamãe a lavar a louça. E que em casa também se estuda. Valeu!